Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos retomar novamente o nosso mini curso chamado Peleja Didática, Construindo a Ciência através da Literatura de Cordel. Então, a gente viu, recapitulando no módulo 1, a gente viu uma breve história da literatura de cordel, como ela chega ao Brasil, como ela faz parte da nossa cultura, principalmente do povo nordestino. No segundo módulo, a gente viu o que são, a sílaba poética, toda a parte estrutural, do cordel, desde a sílaba poética, as tônicas, localização das tônicas, bem como os tipos de verso, A gente viu que os versos mais comuns na literatura de cordel são os versos de 7 sílabas tônicas, chamada redondilha maior, e os versos de 10 sílabas tônicas, Lembrando que existe versos poéticos de 5, que é a redondilha menor, e os versos de 12, chamado de versos alexandrinos, mas que na literatura de cordel a gente frisa, ou seja, usa mais os versos de 7 e de 10 sílabas poéticas. Tá? Nesse terceiro módulo, ele é intitulado Botando a Mão na Massa. A gente vai dar uma ênfase como se escreve, Então, como você inicia um cordel a partir de uma ideia. Então, a gente vai ajudar, lógico que a gente não vai fazer uma coisa bem como uma aula, mas a gente vai trazer à tona aqui, por ser uma aula expositiva, mas dá para você ter uma ideia de como você pode escrever um cordel sobre qualquer assunto, tá? Lembrando sempre que a gente faz uma observação. No caso, se for usar um cordel para aulas, como é a peleja didática, nosso foco, é importante você usar sempre os versos curtos, sextilha e septilha, Uma estrofe chamada sextilha e septilha. Então vamos lá. Bom, botando a mão na massa, ou seja, como você vai escrever. Então, como é que eu começo a escrever um cordel? Então, essas aqui são as etapas principais que você deve fazer um cordel. Você construir um cordel sobre qualquer assunto. Primeira coisa é você ter o tema. Você pode escolher o tema, pode ser uma escolha sua, ou esse tema pode aparecer. Por exemplo, uma aula de ciência, você está lendo um livro didático, E de repente você vê um tema que dá para trabalhar. O que é que você vai fazer? Escolher o tema. A partir desse tema, você vai procurar palavras-chave. Lembre-se, uma dica é, se você viu o segundo módulo, você volta lá no segundo módulo e vê que eu fiz um cordel, sobre, foi dado um mote, Jesus Cristo não tinha Facebook, mas deixou mais de 1 milhão de seguidores. E lá eu peguei palavras-chave, sobre o tema. Quais foram essas palavras-chave que eu peguei lá? Eu peguei palavras que têm a ver com Facebook, como curtir, compartilhar, comentar, linha do tempo, seguidores, enfim. Então, esse é uma coisa principal. Exemplo, você vai fazer um cordel sobre a caatinga. Então, o que é que eu vou pegar palavras-chave sobre esse assunto? É um lugar seco, espinho. Então, deserto, desertificação. Todas essas coisas relacionadas ao tema, eu tenho que fazer uma lista. Quando você terminar essa lista de palavras-chave, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar agora novas palavras que vão rimar com aquelas palavras-chave anteriores que eu listei sobre o tema. Então, exemplo, escolhi um tema, caatinga, lista de palavras. Aí eu faço uma lista de palavras que tenham relação com a caatinga. Depois, eu vou procurar outras palavras que rimam com essas palavras que eu listei. Essa é a ordem lógica
Não tem segredo. Beleza? Fez e todo esse conjunto aqui, né? Pessoal que gosta de inglês, é chamado de brainstorm ou tempestade de ideia. É o momento que eu sento para fazer toda a estrutura, né? Tempestade de ideias. E aí, fiz a tempestade de ideia. Agora eu vou escolher o tipo de estrofe que eu quero. Então, geralmente, eu recomendo trabalhar sextilha, que a gente já viu agora no segundo módulo, ou septilha, né? Porque são estrofes curtas, são menores, mais fácil de ler, mais fácil de trabalhar com alunos do ensino médio ou ensino fundamental. Por isso que eu recomendo, né? Ah, você pode perguntar, mas você ensinou também as estrofes de 10, né? Estrofe de 10 versos, né? Você ensina, lógico, aqui a gente tá para mensurar. Lá a gente falou sobre os decassílabos, né? E a estrofe de 10 versos. Mas é só para você saber que existe. Se você quiser se aprofundar, né? Escrever para si, beleza. Feito isso, você vai montar os versos. Como? Lembrando daquelas regrinhas da sílaba poética. Quais são as regrinhas? Duas. Primeiro, a contagem da sílaba poética, né? A tônica, em relação à última sílaba do verso. Que geralmente, como eu falei que o verso que você vai usar é de 7, saber daquela regrinha que a gente viu no segundo módulo, né? Da sílaba poética. E qual é a outra regrinha? Regrinha básica. Lembrar que quando eu tenho vogais átonas, né? Vogais átonas que terminam uma frase, que terminam uma palavra, e a outra palavra começa com a vogal átona, elas vão se fundir, né? Então, esse é um princípio básico. Você pode perguntar, mas aí eu não sei ainda, estou começando agora, não sei essa questão da separação silábica, se vai dar certo. Tudo bem. Existe na internet, se você botar separador silábico, você vai encontrar sites que trazem isso. Então, é importante, quando você entrar aqui nesse separador de sílaba, você vai copiar do Word o verso que você colocou, né? Copia e cola aqui. E aí você vai pedir para selecionar aqui, ó, contagem de sílaba e análise de verso, né? Você vai colocar seu verso aqui, sei lá, uma cestilha, tal, tal, tal. Colocou aqui. Então, quando você baixa isso aqui, você manda ele rodar. Então, ele vai dar, você roda para baixo e ele vai dar a estatística. Lembre-se, isso aqui é correto? Nem sempre ajuda. Mas a melhor forma de você entender isso aqui é a experiência, né? É o que eu estou lhe passando como regra geral. Isso aqui é um artifício tecnológico, né? Esse separador silábico. Mas nem toda sílaba que são consideradas separação silábica, ele considera. Então é preciso você entender daquela primeira nossa regra, que é cantar a palavra para saber a tônica. Porque às vezes ele junta mais de três sílabas tônicas aqui, que por via de regra não era para ser juntada. Então, isso aqui é um auxílio, né? Você pode botar na internet separador silábico, ele pode lhe ajudar. Mas sempre lembrando o seguinte, a melhor forma de você compreender essas regras é você ter a noção do que a gente está mostrando aqui, da regrinha bem no início. Aquela regra da fusão das vogais, né? As vogais átonas, e da contagem da sílaba da última sílaba tônica, sílaba poética. Tá? Isso aqui é um auxílio, mas lembre-se, ele não é correto para tudo. Comete erro. Como uma coisa, vamos dizer assim, de inteligência artificial, está sujeito a erro. Mas é uma ferramenta que pode auxiliar. Ok? Vamos lá. Bom, então como é que eu posso estruturar, tá? Aqui eu vou dar um exemplo aqui de um trabalho que eu tenho feito. Trabalhei com os alunos e estou para publicar um artigo sobre isso. Então,
a gente vai focar um pouco nessa aprendizagem, tudo que a gente já viu. Então, como eu sou professor de biologia, um dos temas mais fáceis de você introduzir a biologia é essa organização que a gente chama do micro ao macro, né? Ou seja, do micro ao macro. Então, são chamados níveis de organização de seres vivos. Então, para facilitar isso, na escola que eu trabalho, né, em Arco Verde, eu fiz um cordel para os alunos absorver toda essa ordem, desde o átomo, passando por molécula, organela, células, tecido, órgão, organismo, conjunto de organismos de uma mesma espécie, que a gente chama de população, organismo de várias espécies, que a gente chama de comunidade, né? O conjunto desses organismos interagindo com os fatores físicos, como sol, ar, luz e tudo, é um ecossistema. Todos os ecossistemas da Terra é chamada bioma. Esses ecossistemas também têm uma definição de biomas. A interação desses ecossistemas, né, com os fatores abióticos, ou seja, todo o conjunto desses ecossistemas, nós chamamos de biosfera. Então, como era que eu poderia, a forma fácil de colocar isso para os alunos? Então, a gente já viu aqui, né? Isso aqui é uma cestilha, vocês já viram, né? Na aula passada, no módulo passado. Cestilha rima a quarta com a sexta, com a segunda com a quarta com a sexta. Então, vamos lá. Eu comecei um cordel. Aqui eu estou destacando, como eu falei na regra anterior, destacando as palavras principais. Então, destaquei os níveis de organização dos seres vivos, né? Que vai desde átomos, né? Células, com átomos, né? Aqui está a ordem, começa aqui. 1, 2, né? Deixa eu marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vimos as palavras-chave, né? Átomo, conjunto de átomos forma molécula pela ordem. Conjunto de moléculas, eu tenho uma organela, né? Aqui, né? Conjunto de átomo, molécula, organela, né? A organela vai formar célula, conjunto de célula, tecido, né? Tecido, tudo na ordem. Conjunto de tecido, eu tenho um órgão, conjunto de órgão, sistema, conjunto de sistema, um organismo, né? Conjunto de organismo com a mesma característica, eu tenho uma população. Indivíduos diferentes, várias populações, eu tenho uma comunidade. Então, essa é a primeira etapa que eu fiz. Eu peguei os termos-chave. Então, veja como ficou fácil. Usei uma cestilha, porque meus alunos... Isso aqui eu trabalhei com os alunos do ensino da noite, biologia da noite. Por isso que eu usei uma cestilha, para ficar mais fácil a leitura e facilitar a compreensão. Então, veja, cestilha, a gente já viu essa regra. Lembrando que cada verso desse tem 7 sílabas, né? Então, tá aqui. Cestilha bem simples, rima a segunda com a quarta com a sexta. Então, de forma bem simples, vamos lá. Ó, níveis de organização são propostas de hierarquia para agrupar elementos de mesma categoria, facilitando o estudo e o ensino em biologia. Então, elementos de mesma categoria. Átomo, eu tenho um átomo de carbono, de oxigênio, enfim, tudo é átomo, mesma categoria. Então, a primeira alegoria que é preciso falar dela é a união entre os átomos da periódica tabela, ou seja, da tabela periódica. Aqui a gente inverte para dar sonoridade. Isso é um recurso que você pode usar no cordel para formar as moléculas e esta então as organelas. Então aqui eu disse que átomos se juntam, formam molécula, as moléculas se juntam, moléculas o quê? DNA, proteína, né? Carboidrato, lipídio, enfim. Se juntam, eu tenho uma organela. Quem são as organelas? Mitocôndria, retículo endoplasmático, né? Liso, rugoso, complexo de Golgi, todas aquelas organelas que vão formar a célula. Então, estou indo do menor para o maior. Venho para cá. Então, assim de forma tão bela como tem acontecido, de um conjunto de organelas, né, um complexo tem crescido. O que é esse complexo? Formando, portanto, as células. E essas, né, vão gerar os tecidos. Então, estou indo numa sequência lógica. Como foi estabelecido na abordagem desse tema, os tecidos formam um órgão e os órgãos um sistema, que não foi apresentado nessa figura, mas também faz parte dessa evolução gradativa, né? E o sistema
forma um organismo, que está aqui, como mostrado no esquema. Então, quando mostrado no esquema, forma a rima da cestilha e chama atenção para a figura. E aí a gente continua. Seguindo a ordem suprema, imagine a descrição. Veja, seres de uma mesma espécie que mantém reprodução e vivem no mesmo espaço. Eu borrei aqui. Né? E vivem em um mesmo espaço. Eis uma população. Então, ó, seres de uma mesma espécie. Está aqui, ó. Todo mundo. População. Né? Então, tá aqui, ó. Então, aqui eu só tenho lobos. Né? Lobos. Aqui eu tenho lobos convivendo com flores, com plantas, com outros bichinhos. Então, aqui não é mais uma população. É uma comunidade. Comunidade é um conjunto de organismos diferentes. População é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em um determinado local em um determinado período de tempo. Isso é uma definição biológica. Só que para meus alunos da noite, né, é o pessoal mais cansado e tal, né, o pessoal do EJA e tal. Então, enfim, essa foi uma forma mais alegre, mais fácil de entendimento. Então, continuando, ó. Ainda que a geração permaneça na unidade, que unidade? No espaço. Né? Você não tem cerca. Então isso não impede que organismos diferentes, com a mesma afinidade, ou seja, organismos que comam o mesmo alimento que contém ali naquele espaço, podem invadir o espaço, gerando a comunidade. Então o que é uma comunidade? São seres diferentes, né, que habitam o mesmo local. Então, população, a gente viu que são seres de uma mesma espécie. Então aqui eu tenho só um tipo de organismo. A comunidade eu tenho diversos organismos. Veja, esse aqui é diferente desse. Diferente dessa planta. Então, comunidade é isso. Conjunto de organismos de diferentes espécies. Tá? Então, essa ordem gradual do menor, do micro ao macro, facilita essa abordagem de cordel. E eu estou usando aqui uma cestilha. E você pode fazer o mesmo com qualquer tema de sua escola. Lembrar sempre, você vai pegar identificar o tema que você quer trabalhar, buscar palavras-chave que tem a ver com aquele tema, depois pesquisar palavras que vão rimar. Você pode botar na internet palavras que rimam com. Aí digita a palavra-chave que você quer e aparece. Tá? Vou continuar aqui só para terminar essa sequência que a gente fez na escola. Então, ó, essa biodiversidade não representa um problema, continuando com a cestilha, pois essa complexidade faz parte do estratagema que une as comunidades dentro de um ecossistema. Está aqui. E o que é um ecossistema? Um ecossistema é toda a interação dos organismos vivos, ou seja, os organismos de todas as espécies diferentes, ou seja, das comunidades, com os fatores físicos. Quem são esses fatores físicos? É tudo que a gente precisa, como por exemplo sol, né? Ar para respirar, água para beber, sais, enfim, tá? Então continuando, ó, completam o ecossistema com os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, a comunidade, né? Aqueles inanimados chamados de abióticos, como eu acabei de falar. Quem são eles? O sol, a água e o ar, além dos fluidos osmóticos. O que são esses fluidos osmóticos? Aqui é uma referência aos sais, né? De um modo geral, que a gente precisa. Tá? A gente não, todos os seres vivos. Então, continuando aqui, ó. Esses processos caóticos sob o sol da atmosfera mantêm os ecossistemas de toda a zoosfera, ou seja, o planeta Terra, e formam um só conjunto chamado de biosfera. O que é a biosfera? Está aqui, ó. Biosfera. Bio quer dizer vida, esfera que tem vida, ou seja, toda a parte do planeta Terra que a gente tem vida, né? Então, voltando aqui para fechar. Esse estudo reverbera, dentre os seus objetivos, facilitar os processos e os avanços cognitivos, para o estudante entender
os níveis dos seres vivos. Então aqui eu estou fechando com objetivo, porque isso aqui eu fiz esse cordel para um artigo científico. Por isso que eu coloquei os objetivos de fechamento, né? Isso aqui ainda vai ser publicado, mas eu trabalhei com uma turma da noite do Instituto Federal de Barreiros. Então, você compreendeu essa etapa? Você lembra do módulo passado? Cada verso desse tem 7 sílabas poéticas. Lembrando da regrinha, quando eu tenho, por exemplo, aqui, quando eu tenho um início, final de vogal, que começa com vogal, se funde e forma uma única sílaba, né? E lembrando que esses versos são de 7 sílabas, pronto. E que a rima é a quarta com a segunda com a quarta com a sexta, uma sextilha, muito básico, tá? Dá para aprender. Lembrando a seguinte, eu faço o quê? Uma lista de palavras-chave sobre o tema que eu quero abordar. Depois eu procuro palavras que rimam com essas palavras, escolho a estrofe, monto os versos. Pronto. Bom, intitulado Bioma Caatinga, né? E aí a gente fiz uma brincadeira com a arte, né? Com um filme, né? A insustentável leveza do ser. E aí a gente brincou, porque esse artigo aqui ele tem uma vertente mais pro lado, vamos dizer assim, pro lado da conservação, né? Então aí eu, baseado no filme, eu criei o bioma Caatinga e a insustentável leveza de ser, uma abordagem conservacionista com estudante do ensino médio usando a literatura do cordel. Esse artigo eu fiz na escola de Arco Verde, né? Escola em Carlos Rios, com aluno do terceiro ano, né? Enfim, vamos lá. Então, todas as regras que a gente já viu, né? O que é que muda aqui? Aqui muda a estrofe. A gente está usando aqui o quê? Uma septilha, uma estrofe de 7 versos. Então, lembrando, na septilha, diferente da sextilha, eu vou rimar a segunda com a quarta com a sétima. Porque, como não é uma sextilha, uma septilha, aumentou um verso. E esse verso que foi aumentado, ele vai rimar entre si, que é a quinta e a sexta. Então aqui tem um modelo didático já para vocês acompanhar, né? Basta observar essa primeira estrofe, que as outras seguem o mesmo modelo. Então está bem colorido aqui, bem didático. Então aqui foi um momento que a gente, com os estudantes, né, do terceiro ano, e a gente abordou esse tema. Então, veja, primeira coisa que eu fiz, eu procurei temas relacionados a Caatinga, é um bioma, lógico, né? Então, procurei temas relacionados à estiagem, né? Folha perde suas folhas, né? Cinzenta, né? Daí a alusão, né, do nome Caatinga, que vem da linguagem indígena, né? Mata cinzenta, né? Mata cinzenta. Então, tudo isso são coisas a se considerar para poder montar o cordel. É aquilo que a gente falou. A primeira parte da montagem do cordel é o que a gente chama de brainstorm ou tempestade de ideias. É você selecionar palavras que remetam ao que você vai dizer. A segunda fase é você, depois da seleção das palavras, quanto mais palavras sobre o tema, melhor. E aí, dessas palavras, você vai procurar rimas. Quanto mais rima, melhor. Então veja como ficou. Septilha, lembrando que a gente já viu de regra. Os versos contados. Veja como fica ritmado. Porque cada verso desse tem 7 sílabas tônicas, 7 sílabas poéticas. E está dentro da estrofe. Então veja. A Caatinga é o bioma que mais problemas enfrenta no período da estiagem. Todo o clima logo esquenta. As plantas não têm escolha. Perde todas suas folhas e a mata fica cinzenta. Mas isso não nos isenta de exaltar esse bioma, onde a sazonalidade faz parte do axioma, lugar de subsistência, e a palavra resistência compõe o seu idioma. Para uns esse bioma é sinônimo de pobreza, são esses que desconhecem o poder da natureza, pois em si, em sua essência,
A caatinga é convivência, além do mais, é riqueza. Quando, na sua vasta beleza, a caatinga é soberana, por sua terra desnuda, caminha sussuarana, no meio da engazeira, embaixo da catingueira, na sombra da umburana. Quando a flor da jitirana surge em meio à poeira, é sinal que outras flores surgirão na capoeira, apontando seu estame, como na flor do velame, macambira e aroeira. É comum a caboeira, por costume ou por capricho, se emburacar pela mata, em meio ao carrapicho, e ficar cheio de pereba, procurando tatupeba ou outra espécie de bicho. Aqui eu tenho uma curiosidade para trazer para vocês, que não é obrigado vocês fazerem isso agora, mas na literatura de cordel existe um termo chamado deixa. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. A deixa ou deixa, né? O que significa isso? Essa palavra deixa é que quando um cantador ele termina uma estrofe, obrigatoriamente o próximo verso da outra estrofe tem que ser com essa mesma rima. Por quê? Porque como nessas estrofes sextilha e septilha, quem rima é a segunda, se eu começo com a mesma rima, eu forço o cantador a criar uma nova rima. Então eu vou dar como exemplo aqui. Nessa estrofe eu terminei com... vamos ver aqui, facilitar aqui. Nessa estrofe eu terminei com mata fica cinzenta. É a última sílaba. Então a próxima estrofe é a deixa. O indivíduo que vai, né, na disputa do literatura do cordel, ele tem que começar também com a mesma rima. Então se aqui tem cinzenta, a rima é enta. Então aqui eu começo. Mas isso não nos isenta. O que significa isso na rima na sequência? É porque isso força a nova rima que vai ser rimada ser diferente. Senão a gente continuava aqui, ó, enta, 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 enta. Então, quando eu termino a estrofe com enta, eu obrigo o sujeito a começar a primeira rima, que é o que a gente chama a deixa, com a mesma rima, enta. Por quê? Lembrando, porque quem vai fazer a rima é a segunda, a quarta e a sétima, e não a primeira. Então eu forço o indivíduo a repetir a rima que terminou para ele criar uma nova rima. Então observe que essa nova rima que foi criada agora é oma. Então, ó, quando eu termino aqui, ó, nessa rima, compõe o seu idioma, a próxima vem, ó, para uns esse bioma, então, ó, terminou aqui, começa com oma de novo. Por quê? Eu forço ele agora a criar uma nova rima, que é exa, tá? Isso é o que a gente chama de deixa. Ah, eu preciso saber disso? Não, você está começando o cordel, você pode trabalhar sem essa parte. Depois que você for entendendo o que é a deixa, aí você pode fazer um cordel sofisticado. Então veja, terminei aqui, ó. Qual é a última rima? Ó? Além do mais, é riqueza. Então a rima dessa última estrofe é exa. Então eu obrigo o candidato que estiver competindo comigo, se for na cantoria, começar a próxima estrofe aqui, ó. Na sua vasta beleza, o que significa isso? Isso é a deixa. Eu começo uma rima, ele tem que começar com a mesma rima na outra estrofe. Por quê? Lembrando a regra. Porque a primeira rimando com a última, ela não vai ser mais rima, porque minha rima agora vai ser a segunda. Eu espero que você esteja entendendo isso. Né? Essa nova estrofe agora, quem vai rimar não é a primeira que veio da última dessa. É a segunda. Então, isso é um jogo maravilhoso. Tá? Isso é só para efeito de conhecimento. Então, minha última rima desse verso é, ó, na sombra da umburana terminei, ó, quando a flor da jitirana. Então, jitirana rima com umburana. Então, esse último verso, eu agora vou usar essa última rima com a primeiro verso dessa estrofe, né? A primeira rima dessa estrofe
rimou com a última do verso anterior. Por quê? Porque isso me fez obrigar a criar uma nova rima que vai seguir aqui. Que é a nova rima? Eira. Olha lá, ó. Mancambira e Aroeira. É a nova rima. Terminei esse verso. Quem vai ser a primeira rima daqui? Que é a deixa, ó. É comum a cabroeira. Então, cabroeira é a primeira frase do verso que rimou com a anterior. Mancambira e Aroeira. Então, essa é o que a gente chama da deixa. É muito usado em literatura de cordel. Ah, mas eu ainda não estou nesse nível. Não tem importância. Você pode fazer uma sextilha, uma septilha, sem fazer a deixa. Não tem importância. Isso aqui é para você saber que no cordel moderno existe isso. Então, ó, é comum na cabroeira, por costume ou por capricho, se emburacar pela mata em meio a carrapicho, ficar cheio de pereba, procurando tatu-peba ou outra espécie de bicho. Então, beleza. Terminei em bicho. Qual é a deixa? Vamos lá. Então, é esse tipo de nicho tá rimando com a outra. Então, voltei, ó. Que é preciso que erradique, ou seja, preciso que acabe. Né? Porque a caatinga não suporta que isso se multiplique. É preciso interferência, do contrário, a incidência pode ser que a prejudique. Então, veja, qual é a deixa? Prejudique, tem que rimar com ique. Então, embora o chique-chique, veja, que a gente chamou de deixa, tá? Ah, eu não estou apto a fazer isso agora, eu não sei fazer a deixa. Não tem importância. Com o tempo você vai aprender, tá? Não importa agora. Então, ó, embora o chique-chique seja o símbolo do bioma, a nova rima agora é oma. Tanto flora quanto fauna são resultados da soma dessa biodiversidade que enfrenta a diversidade para manter o seu genoma. Terminei em uma. Então a próxima rima é quem? Apesar da vida autônoma, beleza, é a deixa, tá? Que permeia o ecossistema, a nova rima agora é outra, veja. Segunda frase é rima. É a sazonalidade a condição mais extrema. Quando esta fica aguda, só restam a barriguda, o juazeiro e a jurema. Qual é a minha nova frase? Rima. Essa é a deixa. Qual é a próxima estrofe? Existe um teorema. Opa! Teorema rima com jurema? Claro, tá? Só que eu usei teorema porque agora eu estou dando ênfase à nova rima, que vai mudar. Então, alternou. Vamos lá? Existe um teorema ou espécie de jargão que o sertão vai virar mar e o mar virá sertão. Mas tudo isso é fuxico, pois nem mesmo o velho Chico teve mais inundação. Então, minha rima agora é são. Qual é a deixa? Né? Lembrando, ó, que é a deixa? A deixa é o próximo verso, que vai começar com já a desertificação. Ó, aqui, ó, tem mais inundação, fez a deixa. Agora que eu comecei, meu próximo verso é diferente. Já a desertificação, que fez deixa com inundação, é o principal desafio. Esta afeta flora e fauna, ou fauna e flora, mesmo onde passa o rio. Somado a essa desgraça, tem a migração em massa que deixa o campo vazio. Bom, vazio é minha, terminei a estrofe. Então eu tenho que começar agora com io. Então, para um bioma sadio, então é a deixa, perfeito. É necessário atenção. Né? Lembrando, ó, a regra, a gente tem que rimar. É necessário atenção. Seja do meio acadêmico, seja da população, pois, embora vulnerável, a caatinga é sustentável quando há conservação. E aí a gente fecha aqui com chave de ouro.
Então, percebe que essa estrofe aqui, o que é que eu fiz aqui? Nada demais. Não precisa ver artista. Não precisa. Eu fiz uma coleção de palavras sobre a caatinga depois, né? O que a gente chama de brainstorm, tempestade de ideia. Depois eu fui buscar palavras que rimavam com essas palavras que eu escolhi, tá? Depois escolhi a estrofe, fiz uma septilha, lembrei da regra da deixa, que vocês não precisam usar agora, né? Primeiro aprenda a fazer os versos, né? Não se preocupe com isso agora. Eu estou colocando aqui tudo completo para vocês, quando quiserem consultar, saber que existe, tá? E aí escolhi a estrofe e mãos à obra, vou escrever, tá? Então isso aqui foi eu vou só apresentar de forma resumida vários trabalhos que eu fiz. Por exemplo, eu usei, quando eu estava na pós-graduação, eu escrevi um artigo usando a literatura de cordel para explicar uma metodologia ativa, né, que a gente usa, chamado aprendizagem baseada em problema, né? Essas metodologias ativas que é usada para incentivar, é usada no meio acadêmico e também no ensino médio. Então veja, eu usei uma septilha. E aqui eu vou só mostrar para vocês, né? Essa daqui, eu não sei se eu usei deixa, eu vou olhar se eu usei deixa aqui. Então vamos lá. Essa daqui eu não usei a deixa. Então, veja, estou explicando simplesmente o que é a metodologia. Então, eu cheguei lá na frente, né? Cada grupo tinha que explicar essa metodologia. Então, eu comecei. Essa apresentação veio falar de um tema que, dentro da educação, tem inovado o sistema. Trata-se de uma abordagem com foco na aprendizagem baseada em problema. Então, aqui de cara eu já dei o nome da técnica, aprendizagem baseada em problema, né? Então, veja que nessa estrofe eu não usei a deixa, né? Então, se aqui é problema, eu teria que começar a próxima estrofe com rima-ema. Então, não é obrigado você saber, né? Você fazer estrofe com essa modernidade, com essa metodologia. Você pode fazer solto. Então, aqui eu não usei a deixa. Então, continuando. Ó. É um sistema alternativo aos modos tradicionais que trabalha o coletivo em grupos tutoriais, sendo que o professor não passa de mediador que coordena os demais. Se você observar, o que a gente tem aqui é um ritmo, né? Tem um ritmo. E esse ritmo que você viu eu lendo aqui é baseado naquilo que a gente aprendeu, que é a contagem dos versos. Então, para mim elaborar isso aqui, foi contado nos dedinhos. Por isso que fica ritmado. Veja, o principal objetivo desta modalidade, que tem no cognitivo sua base em unidade, é resolver um problema advindo de um tema gerando capacidades. O componente essencial do PBL é o problema, onde um grupo tutorial fará análise do tema, com estudos individuais em unidades estruturais que compõem todo o sistema. O processo de aprendizagem ocorre por construção dentro de uma abordagem que incentiva a criação, onde o desenvolvimento de todo conhecimento se dá por cooperação. Então aqui você pode analisar o seguinte, aqui, né, na linguagem português, você não começa uma frase com uma partícula, vamos dizer, né? Tem aquelas regras de Prócles, Mesócles, né? Então eu teria que colocar aqui dar-se. Só que se eu colocar dar-se, fica sem sonoridade. E aqui é um erro de português, mas é considerado estético, é aceitável, que é o que a gente chama de licença poética. Porque a sonoridade se dar, a sílaba tônica é o dar, ela dá ritmo. Então, isso aqui é aceito, tá? É um erro de português? É, mas dentro, como aqui eu estou falando de literatura de cordel, existe uma coisa chamada licença poética. Então, isso aqui é aceitável para poder dar o ritmo. Então, como eu falei no primeiro módulo, muita gente faz dissertação, TCC com cordel e esquece disso. O cordel precisa ter ritmo. E para ter ritmo, é preciso ter as sílabas tônicas no lugar certo. Para ficar aquela, como se fosse um martelo. Pá, 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 pá. Se não tiver isso, não dá ritmo. Vai ficar uma frase muito comprida ou muito longa. Então aquela contagem dos versos que eu falei para vocês
7 sílabas, é importante para enxergar isso, tá? Então, ó, um aspecto importante que tem papel expressivo é a avaliação do estudante em caráter progressivo, que dá a este liberdade com responsabilidade, tornando um sujeito ativo. Então veja que esses versos estão bem contadinho, por isso que dá o ritmo. Tá? Então, aqui só para finalizar, não vou me deter muito nisso aqui. Isso aqui é uma técnica, né? Ele explica toda a técnica. Continuando aqui o verso, né? Você vai ter aqui, ó, só para você saber a rima. É uma septilha, eu rimo a segunda com a quarta com a sétima. E aqui, entre os versos, está tudo bem didático aqui, ó, né? E ele explica toda a técnica aqui, ó. Tá? Toda essa técnica explicada em verso vai ficar aí para vocês lerem. O que eu quero que vocês entendam aqui é a contagem dos versos, né? Aqui, e a ordem da estrofe. Então, quem rima com quem? Lembrando, aqui, ó, segunda com quarta com sétima. E entre aqui, quinta, né? Com a sexta, septilha. Então, talvez quem aqui não conhece essa técnica chamada de PBL não tem importância. Depois você pode pesquisar o que é, como se usa essa técnica, e aí a partir do cordel você compreender. Então vamos lá. Para finalizar esta breve explanação, deve-se salientar que o tema em seção tem sua base temática em função da problemática que busca por solução. Então isso é uma técnica muito usada na educação, que aí vocês, qual o sentido dessa técnica? Você propõe um problema para a turma e faz com que eles busquem solução. Né? Então aí eles vão fazer os grupos tutoriais, como eu falei, explicado no cordel anteriormente. Vão juntar os grupos e procurar uma solução para o problema. Essa técnica é muito usada principalmente no campo da saúde, como biologia, medicina, né? Dessas metodologias ativas. Então, quando eu fiz doutorado, paguei uma disciplina de iniciação à docência e cada um foi sorteado para explicar uma técnica dessa. A gente ficou com PBL e eu aproveitei e expliquei no formato de cordel. Então, publiquei no artigo, isso é só para vocês terem uma ideia. Aqui é só para vocês, não é a técnica em si, para vocês entenderem, mas a estrutura do cordel, como a gente já viu nos modos anteriores. Beleza? E aí, a partir desse cordel que eu fiz, uma professora me convidou para participar de um evento, né? De um encontro, né? De genética que teve do Nordeste, que foi na Federal. E ela pediu para mim produzir um cordel sobre Mendel, que estava fazendo acho que 150 anos. Foi em 2016, né? E aí eu apresentei um cordel enorme sobre a vida dele, né? Com um formato de 10 versos. Vamos lá, aqui. Eu não vou ler isso tudo para vocês, porque eu fiz no modelo de 20 estrofes. Mas o que eu quero que vocês entendam é aquela sequência básica que a gente já viu. Ó. Tá? Ó. A que rima com A na primeira, A na terceira e na quarta. Né? Essa sequência se repete, isso não é à toa. Então, aqui fala de Mendel, né? De toda sua projeção. Eu fiz esse cordel, eles são 20 estrofes. E eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa. Então, eu só quero que vocês vejam como é fácil. Então, eu peguei palavras-chave para estruturar o cordel, sentei, organizei, fui pesquisar palavras que rimavam e comecei a construir. Eu escolhi porque essa estrofe com 10 versos, porque eu tinha que falar muita coisa. Como era um congresso, tinha muita coisa para falar. Então, por isso que eu fiz 20 estrofes dessa. Aqui só tem 4, imagine. Tá? Então, veja o modelo. Tem 7 sílabas tônicas, 7 sílabas poéticas. Então, eu comecei assim, ó. Em uma análise hipotética, se hoje a espécie humana encontrou seu nirvana, isso se deve à genética. E é usando a dialética de maneira dicotômica, uma abordagem randômica e sem discurso entendeu que vamos falar de Mendel e o surgimento das ômicas. Então, o nome desse cordel, como está no certificado anterior, é de Mendel às ômicas, ou seja, o que evoluiu desde os experimentos de Mendel com as ervilhas até hoje, né?
A gente tem a proteômica, enfim, toda essa bagagem de análise de proteína. Então, filho de agricultores e de família de origem austríaca, por não ter família rica, Mendel tinha outros valores que eram tão superiores para o homem do seu tempo, como o vasto conhecimento desse monge agostiniano, que ficara embaixo do pano e sem reconhecimento. Foi depois de muito tempo que alguns pesquisadores descobriram os tais fatores, né, que eram os genes, que veio depois, né, fruto dos experimentos, envolvendo o cruzamento, usando ervilha de cheiro, que ele fez no mosteiro onde foi monge e abade, que depois de muito tarde ganharia o mundo inteiro. Mendel fez revolução como monge cientista, tornou-se geneticista sem existir a profissão. Usou a hibridização para compor seu manuscrito, no qual estava descrito, na autofecundação, a relação em proporção do caráter fenotípico. Então, tudo isso aqui é como eu disse, são termos de genética, como autofecundação, que é quando você, por exemplo, o feijão, que tem os dois sexos numa mesma flor, então quando você planta um feijão, ele se cruza. Caráter fenotipo, ou seja, as características do indivíduo. Hibridização, que é um híbrido, né? Por exemplo, o burro, ele é um híbrido. Ele não tem nome científico, ele não é uma espécie. Ele é originário de duas espécies, que é o Equus cavalos, que é o cavalo, né? Com o Equus asinus, que é o jumento. Então eu obtenho um burro, que é um híbrido, a partir cruzando um jumento com uma égua ou um cavalo com uma jumenta. Na verdade, o cavalo cruzado com a jumenta não se chama burro, tem um nome chamado Bartoldo. Que é ele parece. O burro é quando eu cruzo o jumento macho com uma égua. Ele é mais bruto, é mais rústico. O Bartoldo é um animal mais manso, que aceita sela, enfim. Tá? Bom, vamos para frente, né? A gente vai falar mais de biologia que de cordel. Bom, enfim, aqui a gente termina essa parte, né? Como vocês viram aí, esse módulo, o terceiro módulo, ela é colocando a mão na massa, né? Aqui eu apenas dei dica, né? Não fui para um exercício específico, porque isso aqui vai ser gravado, mas fica aí para vocês em casa, a partir dessa aula, vocês podem, desse módulo, vocês podem adiantar, voltar, e com base na explicação, vocês podem construir o cordel de vocês. Lembrando, quais são as etapas? Primeiro, eu defino um tema. Quero falar sobre ecologia. Beleza. O segundo tópico que eu vou fazer? Vou procurar nomes associados à ecologia. Faço uma lista desses nomes sobre ecologia. Depois eu vou procurar palavras que rimam com essa lista que eu fiz. Feito isso, criei novas palavras. Quanto mais palavras similares que façam rima, melhor. Quando eu fizer isso, qual é a próxima etapa? Vou escolher a estrofe. Geralmente você vai escolher que estrofe? Sextilha e septilha. E por que o senhor ensinou esses versos de estrofe de 10 versos? Para você saber que existe. Como isso vai ficar gravado, se um dia você tiver aperfeiçoado, você volta aqui e aprende a escrever um decassílabo, um verso, né? Com uma estrofe com 10 sílabas, com 10 versos, né? Que pode ser de 7 ou de 10. Se não, você pode começar, aqui eu estou dando pacote, mas você pode começar pela sextilha, pela septilha, tá? Então, esse módulo, encerrando esse módulo, a gente focou nas estruturas. Então, o que você tem que recapitular para aprender? Lembrar de como se faz, que cada verso é formado por sílabas e que essas sílabas tônicas eu tenho que jogar ela numa localidade que ela dê o ritmo ao verso. Então, geralmente os versos de cordel, ele tem ou 7 sílabas ou 10. Tá? E as estrofes mais comuns são sextilha, septilha e as estrofes com 10. Geralmente você vai usar a sextilha e a septilha. Tá? Esse é o último módulo, né, do nosso mini curso.
intitulado Peleja Didática, Construindo a Ciência através da Literatura de Cordel. No primeiro módulo, a gente viu uma breve história da literatura de cordel, né? Sua origem ibérica e como ela chegou até o Nordeste e se tornou a cultura popular. No segundo módulo, a gente viu a composição estrutural do cordel, né? Começando pela sílaba poética, depois a montagem dos versos, né? Os versos mais comuns são aqueles de 7 sílabas poéticas, que a gente chama redondilha maior, e os versos de 10 sílabas poéticas. Depois a gente viu, ainda no segundo módulo, as estruturas, as estrofes, né? Como montar as estrofes. E a gente viu que as estrofes mais comuns na literatura de cordel é o que? A sextilha, né? Que rima a segunda com a quarta com a sexta. A septilha, que tem a rima entre a quinta e a sexta. E aquela estrutura, né, de décima, ou seja, um verso com uma estrofe com 10 versos. Então, no terceiro módulo, a gente viu a construção, né? Como você constrói? Então, primeiro, você escolhe o tema que você quer abordar. Segundo, você vai selecionar palavras-chave sobre esse tema. Terceiro, você vai buscar rimas com essas palavras que você juntou. E quarto, você escolhe a estrofe, o modelo que você quer. E quinto é escrever. Nesse módulo aqui, ele é mais voltado para mostrar algumas características da literatura de cordel relacionado à cantoria, porque essas duas modalidades se fundem. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse módulo é o que vem a ser mote, né? E as várias modalidades do repente. Então, hoje existe mais de 200 modalidades dentro do repente que seguem justamente esse modelo, né? Não só a estrofe aqui, a gente vai trabalhar mais a estrofe aqui com 10 versos, né? A décima, porque essa modalidade é onde se mais utiliza o que a gente chama o mote. Então, o que vem a ser o mote, né? O mote, ele é as duas últimas linhas do verso, tá? Que vai se repetir. Então, exemplo aqui, ó, onde a gente vê nessas 3 estrofes aqui, o mote são essas duas, né? Essas duas últimas. Então, o que que acontece? Quando você tem o mote, você já ganhou 2 versos. Então, a pessoa vai trabalhar em cima dos 8 primeiros, né? Esses 8 primeiros versos aqui. Desde que ele siga esse modelo que a gente já viu, né? Esse modelinho aqui, né? De rima, essa sequência aqui tem que ser respeitada. Então, exemplo aqui, esse foi um mote que eu mesmo criei brincando, né? O mote é: eu não ganhei o jabuti porque meu livro era peba, né? Para quem estiver assistindo esse vídeo de outra região, o jabuti é o prêmio de literatura mais importante do Brasil. E o peba, para a gente aqui do Nordeste, ele é associado a algo de baixa qualidade. Quando a pessoa comprar, sei lá, uma coisa que não tem muita qualidade, e outro diz, isso aí é peba. Então, eu uni os dois animais que têm casco, né? Nesse modo, fazendo um contraste. Uma coisa boa, que é o prêmio jabuti, e uma coisa de baixa qualidade, que é o peba. Então, eu mesmo criei isso brincando. Então, veja, nossa sequência aqui de rima, que a gente já viu, né? A primeira vai rimar com a quarta, com a quinta. A segunda rima com a terceira, entre elas aqui. Depois aparece uma nova rima, né? C, na posição 6 e 7 aqui. Depois ela volta a rimar com a última, a décima. E aqui eu tenho mais uma rima D, né? Da oitava e a nona. Então essa ordem vai ser sempre seguida. A gente vai ver, já viu isso e vai continuar vendo nessas modalidades com os cantadores. Então só para vocês verem uma brincadeira que eu fiz com esse mote, tá aqui. Ó. Então, lembrando o mote, né? Eu não ganhei o jabuti porque meu livro era peba. Então, ó, veja. Eu resolvi me amostrar querendo ser escritor. Contratei um editor e um cara para ilustrar. Agora vou lhes mostrar a dor da minha pereba. Meu livro ficou uma meba,
mas mandei para Paraty. Eu não ganhei o jabuti porque meu livro era peba, né? Lembrando que Paraty aqui é onde tem aquela feira do livro, né, do Rio de Janeiro, né, a Flip. Então, o livro era sem contexto, sem coerência e coesão, com problemas de evasão, fugia todo o contexto. O conteúdo do texto falava um pouco de Tebas, Napoleão, Escusa em Elba e histórias do Haiti. Aqui tem um errinho aqui. Eu não ganhei o jabuti porque meu livro era peba. No livro tinha uma parte dedicada à culinária e atividade diária como educação e arte. Tudo isso no encarte, numa folhinha cheba, para os fracos de decoreba que não quer admitir. Eu não ganhei o jabuti porque meu livro era peba. Então veja, o mote, você pode construir um cordel desse sem um mote. Mas quando você vai fazer o mote, você tem que lembrar que o mote é um verso fixo. Você vai alterar, só que você vai trabalhar nos 8 versos atrás do mote, né? Acima do mote. Tudo bem? Então, esse é o que a gente chama de mote. Isso aqui é excelente para professor de aula de português, né? Eu esqueci de grafar aqui, colocar as cores da rima, né? Mas a gente já viu aí anterior, dá para saber. Então, esse é um mote que foi dado numa cantoria. Eu tive a honra de conhecer o poeta Oliveira de Panela, né? Esse poeta aqui. Então, foi dado um mote numa cantoria o mote era na gramática portuguesa, quem sabe tudo sou eu. Então, tá aqui o mote. O mote é a última sílaba, como a gente já viu. Tá? Então, tá aqui. Então, Oliveira de Panela trabalhou em cima do mote. E ele deu uma aula de português aqui, né? Ele começa, ó. Gramática é morfologia, é verbo, é interjeição, é conjunção, preposição e lexicologia. Ela que nasceu um dia no continente europeu. Língua que Camões viveu e nos legou essa riqueza. Na gramática portuguesa, quem sabe tudo sou eu. Então, lembrando aqui, eu não coloquei, esqueci de colocar o colorido, mas vocês já têm a ideia de quem rima com quem a partir, né, da sequência que a gente já viu aqui. Deixa eu marcar aqui. Espera aí, aqui. Tá? Então, respeitando essa ordem, é só seguir o material. Então, veja. Ele diz, tenho toda a consciência do que vem a ser redundância e um erro de concordância, sinalefa e desinência, pleonasmo e reticência, e quem cacófo cometeu, com certeza empobreceu a linguagem da nobreza. Na gramática portuguesa, quem sabe tudo sou eu. Então, esse é o mote. Ó, veja que maravilha para o professor usar isso aqui numa aula de português. Ó. E isso foi de improviso. Ele disse, o porquê é separado quando é pergunta ou proposta, mas sendo como resposta, esse porquê é ligado. Né? O porquê é acentuado diz a causa que se deu. Quem essa regra já leu, sabe de sua grandeza. Na gramática portuguesa, quem sabe tudo sou eu. Então, esse é o mote. Ele vai seguir, né? E nessa etapa, Oliveira de Panela foi campeão nessa etapa porque ele destrinchou totalmente a várias regras da língua portuguesa aqui. E eu recomendo, quem quiser, isso aqui você encontra na internet. É excelente para a professora de português. Tem muitos aspectos aqui que ele dá uma aula, né? Usando só a literatura de cordel. Seguindo, lógico, veja, toda nossa regra aqui. Eu esqueci de marcar as outras, mas é só você acompanhar na lateral aqui que todas as rimas vai seguir isso aqui, como a gente já viu antes. Então, vamos lá. Ele diz, advérbio, o que vencer? Aqui, acolá, além. Aonde, quando e a quem. É fácil de entender. E a hipérbole, quer dizer, chorou que o mar encheu. E a catequese me deu flor da terra e pé de mesa. Na gramática portuguesa, quem sabe tudo sou eu. Então, aqui é umas figuras de linguagem, né? Aliás, figura de linguagem não, alguns termos semânticos, né? Não é minha área, né? Os professores de português podem corrigir. Mas, por exemplo, catequese é aquela, né? Você, por exemplo, pé de mesa, né? Qualidade de pessoa a objeto, né? Mesa não tem pé.
Então, hipérbole, né, que é o exagero. Então, chorou que o mar encheu. Ou seja, né, várias figuras de linguagem da língua portuguesa que pode ser utilizada, né? Ele diz, ó, gramática substantivo é objeto direto, substantivo concreto, verbo no infinitivo. É pronome possessivo dele, dela, teu e meu, nosso, vossa, meu e seu, e o resto agora é moleza na gramática portuguesa, quem sabe tudo sou eu. E ele continua, sei fugir de um barbarismo para a língua ficar exímia, sei colocar metonímia e explicar o eufemismo. Sei fugir de um solicismo, fazem 10 anos que eu. Quem disser fazem, perdeu. Quem disser faz, tem certeza. Na gramática portuguesa, quem sabe tudo sou eu. Então veja, olha que é aquela questão do verbo, né? Fazer, indicando o tempo, né? Enfim. Então é uma regra maravilhosa para quem é da área de língua portuguesa, que não é meu caso, mas estou aqui tentando, não é minha área, mas eu acho que é um cordel que dá para ser trabalhado em sala de aula, né? E ele diz: a gramática tem conceito que a regra não altera. Tu quiseras, eu quisera, e é verbo mais que perfeito. Verdade, né? Isso aqui é o tempo, é o futuro, né? Me corrijam aí, futuro do pretérito. O predicado e o sujeito. O predicado bebeu e o sujeito correu para não pagar a despesa. Na gramática portuguesa, quem sabe tudo sou eu. Então, eu acho que estou tentando dar explicação aqui, mas não é minha área. Mas aqui você entendeu o que é um mote e um excelente cordel para quem trabalha na área de língua portuguesa, né? Por exemplo. Então, vamos lá. Esse aqui é um clássico, é muito conhecido. Otacílio Batista, né, que conviveu com Zé Ramalho. E aqui ele traz um mote que todo mundo conhece, né? Aqui é um exemplo de um cordel que você pode utilizar como aula de história, né? Algumas estrofes dessa. E é uma música bem conhecida, né? Zé Ramalho gravou, Amelinha gravou e outros gravaram também, né? Lembrando sempre, nossa sequência de rimas, sempre. Esse aqui pelo menos está colorido. Eu esqueci no cordel anterior, mas esse daqui acompanha as rimas. Então vamos lá. Essa é conhecida. Então, ó, numa luta de gregos e troianos por Helena, a mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau. Terminava uma guerra 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor. 1 milhão da família de Heitor, em defesa da honra caprichosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Então aqui é uma metáfora, né, para uma descrição de uma relação, né, do homem com a mulher, que é o mote. E aqui você tem toda a história da guerra entre gregos e troianos, né? Quem assistiu o filme, né? Enfim, então aqui ele mescla, na verdade ele não fica só retido são vários trechos da história, né? Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava na Grécia e destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana dominava o maior conquistador, e depois de vencê-la, o vencedor entregou-se à pagã mais que formosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor, que é o mote, né? A gente está vendo aqui a questão do o que é o mote, né? Então aqui você tem um trecho de Troia, né? Já de Alexandre, conquistador, e talvez vocês vejam isso aqui e venha à mente de vocês por conta da música, que na verdade isso aqui é literatura de cordel. Mas como Zé Ramalho convivia com Otacílio Batista, a Melinha gravou e vários outros gravaram. Então é muito conhecido isso aqui, mas é literatura de cordel. A mulher tem na face dois brilhantes, né, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes, que é Miguel de Cervantes, né, poeta espanhol. A bravura dos grandes navegantes enfrentando a procela, que é um vento forte, né, em seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. E aí fecha com o mote: mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor.
Fechando aqui, né, com Lampião, que é da minha cidade, né? Então, Lampião, Virgulino Ferreira Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço do sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor, né, que é a Bahia, né, dominava a fera perigosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Então veja, todos os versos eu tenho o mote embaixo que já feito, mas os outros são construídos com o mesmo modelo que a gente já viu. Então esse modelo de rima, né? Rima nessa ordem. A na primeira, né? Na quarta e quinta. Aí B, né? A segunda e a terceira. Depois aparece outra rima diferente, que é C, né? Que vem para 6, 7 e a décima. E no meio aqui, há duas rimas na oitava e a nona. Respeitando isso é o que dá ritmo. E lembrando a contagem dos versos, que a gente já viu, né? Lembrando, você tem que fazer a contagem dos versos. Nesse caso aqui são versos de 7 sílabas poéticas. Não pode esquecer isso. Tá? Então, aqui é porque eu acho que o cúmulo aqui foi duas vezes. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre modalidade, né? A gente falou de mote, que é o mote, né? Que é o último verso. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, um mote, ok? E esse mote aqui, a gente está dentro agora vamos falar de algumas modalidades. Tá? O que são essas modalidades? Existem mais de 200 modalidades na literatura de cordel, criada pelos cantadores, né? Através seguindo sempre essa regra, né? Sempre essa regra, tá? Sempre essa sequência de rima. E quais são essas modalidades, né? Aqui tem alguns exemplos. Mourão perguntado, quadrão respondido, né? Esse quadrão respondido ele é engraçado, chama a atenção do povo, porque o indivíduo inventa, ele não sabe, a ideia ele não sabe da resposta, e aí ele se livra da pergunta. Tem martelo perguntado também, tem martelo, esse nome martelo vem daquele que a gente viu lá no módulo 2, se eu não me engano, que é Jacob Martello, que foi um professor de literatura que modificou a estrofe de oitava de Camões, dos versos de Camões, transformando nesse estilo. Por isso que é chamado martelo, não é a ferramenta de carpintaria. Então tem vários tipos de martelo. Martelo perguntado, martelo agalopado, que não está aqui, né? Galope à beira-mar, martelo alagoano, enfim. Então tem várias modalidades na literatura de cordel. Então vamos ver isso aqui. Mourão perguntado, né? Esse Mourão perguntado, o maior representante dele é João Furiba. Eu esqueci de colocar a foto dele aqui. E João Furiba tem alguns versos aqui, eu peço até perdão a vocês, porque hoje a gente vive, são épocas diferentes, mas tem algumas estrofes um pouco machistas. Mas João Furiba, ele era aquele poeta da resenha, o poeta da fuleiragem, vamos dizer assim, que dizia versos, essa parte mais picante. Então, esse verso aqui, é um poeta que pergunta. Então, um poeta faz uma pergunta, é alternado. Aqui já é outro poeta, respeitando a rima. Então, um cara pergunta a ele, quantos filhos você tem? Ele responde, por hora 42. Quer ter mais algum depois? Meu plano é passar de 100. Se parece com alguém, todos têm minha afeição. Aí o outro poeta jogou a armadilha. Tem vizinho na região. E aí ele tem que terminar em ado, que é para rimar com o mote. Aí ele consegue escapar. Ele diz, tem um, mas nasceu capado. Isso é Mourão perguntado, isso é responder Mourão. Lembrando que isso aqui é um mote, né? E o Mourão perguntado é porque essa estrofe não é construída por uma única pessoa. Ela é uma linha, é um poeta que pergunta, a outra é o outro poeta que responde. E ele tem que seguir esse padrão. Então veja que incrível,
porque que a cantoria é uma modalidade interessante. E aí o cara continua. Que profissão você tem? Ele diz, tenho 3, mas não dá para feira. Aí o outro poeta diz, vá logo dizendo a primeira. Ele diz, sou maquinista de trem. Diga a segunda também. Ele diz, sou piloto de avião. Ele diz, já sei, a outra é ladrão. Aí ele, olha como ele foi esperto aqui. Né? Ele diz, não senhor, sou deputado. Né? Que é quase a mesma coisa. Para poder terminar em ado, porque vai dar rima. Isso é Mourão perguntado. Né? Isso é responder Mourão. E a última o cara pergunta, essa aqui é um pouco machista. Ele diz, é casado no papel, diz, na igreja e no juiz. Sem dúvida vive feliz, tive um desgosto fiel. A sua lua de mel, diz, a maior decepção. Me diga qual a razão. Ele diz, o cortiço era furado. Isso é Mourão perguntado, isso é responder Mourão. Então, isso aqui é um mote e uma das modalidades. Né? Existem várias modalidades. Então, aqui eu vou trazer uma modalidade, né, de 2 poetas, Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa, que é o quadrão, né? Essa modalidade é chamada de quadrão respondido. Qual é essa? Eu vou colocar só a primeira estrofe, vocês vão acompanhar no áudio, no vídeo, porque eu coloquei só a primeira estrofe para você ver que a rima segue o mesmo modelo, né? O modelo que a gente já falou antes, né? Toda a sequência. Então eu vou deixar o vídeo rolar aqui para vocês acompanhar. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Opa. Me diga quem foi Princesa Isabel. Eu não tô lembrado agora. Pois diga quem foi Pandora. Eu sei, mas tá num papel. O que fez Dom Manuel? Eu sei, mas não tô lembrado. Sabe quem foi Jorge Amado? Eu sei, mas tô esquecido. Assim não foi respondido conforme foi perguntado. Me diga quem foi Tancredo. Me desculpe que eu não sei. Então quem é Zé Sarney? Essa pergunta deu medo. Quem são Tasso e Azeredo? Pergunte mais compassado. O que fez Celso Furtado? Tentei lembrar, mas não deu. Nem devagar respondeu Conforme foi perguntado. Um time que está crescendo. Deixa eu pensar um segundo. O maior país do mundo. Essa eu vou ficar devendo. O que a China está vendendo. Depois eu digo um bocado. Onde é que fica Belgrado? Mais tarde eu lhe digo aonde. Nem no pau você responde conforme foi perguntado. Quem é Roberto Marinho? Não sei, nem quero saber. Quem fora Lavoisier? Deixa eu pensar um pouquinho. E a mulher de Garotinho? Não sei nem se ele é casado. Tem escândalo no Senado. Se tiver, não tô sabendo. E nem está me respondendo Conforme foi perguntado. Onde fica o Atacama? Agora me deu um branco. O nome
de um grande banco. Você quer me pôr na lama? O que faz Barack Obama? Prefiro ficar calado. Quem governa seu estado? Eu sabia, mas fugiu. Mais uma vez não saiu, conforme foi perguntado. Diga quem foi Gonzagão. Agora eu fiquei confuso. Conhece Paulo Caruso? Nunca vi esse cristão. E onde nasceu Lampião? Disso eu não tô informado. E onde ele foi sepultado? Deixa eu perguntar ao povo, Não me respondeu de novo, conforme foi perguntado. Diga quem foi Maomé. Eu não faço a mínima ideia. E a União Europeia. Também não sei o que é. Sabe o nome de Pelé, Não fiz o seu batizado. mas já leu sobre esse dado. Nunca li, que eu não sei ler. Nem sabe me responder conforme foi perguntado. Onde é a Ilha da Madeira? Não sei que diabo é ilha. Diga a sétima maravilha. Eu não sei nem a primeira. Quem foi Antônio Vieira? Perguntou ao homem errado. Sorvete é quente ou gelado? Eu não entro nessa onda. Que vergonha e me responda conforme. Conforme foi perguntado. Então, como vocês observaram, né? A gente falou da modalidade. A modalidade anterior é o quadrão respondido. Então, vocês viram que o cantador, a ideia do quadrão respondido é você enrolar, né? Passar por cima não dar a resposta, né? Passar por cima. Então, existem várias modalidades dentro da literatura de cordel associada ao repente, né? Então, tem martelo agalopado, enfim, martelo alagoano, e tem mais de 200, tem gemedeira, enfim. Então, aqui é um exemplo de o que a gente chama de galope à beira-mar, né? Esse é um verso. Qual é a diferença desse verso aqui para o outro anterior? Esse aqui é um verso de 10 sílabas, 10 sílabas poéticas. Então, no galope à beira-mar, o repentista mais conhecido que domina isso é esse daqui, chamado Geraldo Amâncio. Então eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho dele, tá? Vamos lá, lembrando sempre a ordem, eu coloquei só a primeira estrofe para vocês lembrar dessa sequência de construção. É sempre assim. Vamos lá, ver aqui. Como é aqui? Galope à beira-mar, vamos para a dupla que é extraordinária. Vai lá. Caiu para o poeta Amâncio Pereira e para Moacir, para quem peço bis. Vendo esse pilão, tô muito feliz, que se eu não me engano ele é de Aroeira. Pois o lado de casa foi dessa maneira, que era a mobília que tinha meu lar. E quando mamãe mandava eu pilar, que eu não pilava nem milho ou arroz, eu levava uns 4 tabefes depois dos 10 galope da beira. Para Gigili, também para arroz. Isso é o trabalho do nosso sertão. O pilão embaixo e as mãos de pilão, pois é um trabalho que o homem compôs. Que a gente bate só de 2 em 2, até milho grosso um pouco quebrar. Tem as espingardas da gente caçar. E tem mais essa cela que o que me anima, que se bota em burro e eu me monto em cima do ideia de galope.
rime, também espingarda, lembrei meu lugar. Tinha Lazarina só pra eu caçar, aquela conhecida que é bem fininha e um bordal de pano pra eu botar rolinha cantando galope na beira. Eu vejo a direita e essa cabacinha fez lembrar dos anos de 2 trabalhos. Por detrás de mim esses 2 chocalhos que a minha lembrança ainda se encaminha. Faz lembrar da cela que antes eu tinha e até meu cavalo para cavalgar. Essa velha rédea para manobrar. E aquela cabaça que pertence a gente foi de eu colocar também água quente para matar a sede na beira do mar. Eu falei do tudo do nosso ambiente, falei da espingarda, bolina, ideia, tenho que falar na nossa plateia, porque com um aplauso tô muito contente, pois tem esse câmera que está presente, que vem mais uma cama só para filmar. Eu acho essa festa espetacular, por isso é que eu brinco, meu verso garanto, pra mostrar no mundo os versos que eu canto no Ideia de Galope na Beira. Sei que eu merecia, mas não esse tanto, porém veio da mão de um Galileu, que ele lá do céu me ofereceu as rimas que eu faço e o verso que eu canto. Isso é uma graça do Espírito Santo, que manda do Deus sem nada cobrar, me mandou do céu sem mandar buscar. Aqui meu dinheiro e agradeço a graça, eu canto alegrando e a noite se passa no Ideia de Galope da beira do mar. Pra minha alegria e também minha graça, tenho meu caçula que tá aqui presente, que hoje é doutor e não canta repente, mas assiste o pai cantar nessa praça. Repente bonito, é bom que eu faça, se quer foi depois vai identificar. Eu sou lá do Cedo, que é meu lugar, a cabeça grande, galego, buchudo, homem com H e poeta pra tudo, cantando galope na beira. Nesse meu trabalho eu sou pra conteúdo, no meu improviso tem facilidade, apesar de eu nunca ir na faculdade, porém sobre mim muita prática e estudo. Nesse meu trabalho que eu nunca mudo, que a minha lembrança não é pra mudar, porém agradeço ao Pai exemplar, que até eu vivi tudo que cantei, dos até 4 filhos cantando eu criei no Ideia de Galope da beira do mar. Faz 40 anos que eu comecei, a porta do verso eu sei que não fecho, eu não sei o dia que paro ou que deixo, porque tendo Deus eu continuarei. Pra essa plateia eu nunca faltei, tenho uma promessa de nunca faltar. Esse meu trabalho vai continuar, canto com primeiro, terceiro, segundo, como a besta fera tá solta no mundo, cantando galope na beira. Eu canto seguro e a todo segundo a boca também está se abrindo, funciona a alma e o verso saindo. Com meu camarada que é muito profundo, aqui nessa festa feita por Raimundo, sabe promover e sabe decifrar qualquer um trabalho espetacular. Raimundo me acuda se eu cantei pouco, chegue para perto que eu estou muito rouco cantando galope na beira do mar. Apresentação extraordinária. Então, como vocês perceberam aqui, né, a sequência é a mesma. Qual é a diferença desse verso, no galope à beira-mar, para o verso anterior? Esse é um tipo de verso que, se a gente for contar, ele tem 10 sílabas. O outro verso, né, o quadrão perguntado, são versos de 7. Aqui a gente tem 10 sílabas. Então, o galope ele é muito difícil, porque você tem 10 versos de 10 sílabas. Então, é difícil para improvisar, né, cada sílaba aqui, né, e os 10 versos aqui. Então, é difícil para você improvisar uma estrofe dessa assim de imediato. Então, a ideia aqui foi o cenário. Eles criaram tudo em cima do cenário que eles estavam aqui. Tinha pilão, cabaça, espingarda, tudo. É um cenário bem nordestino. Então, Geraldo Amâncio, está aqui, é considerado o fera nessa modalidade. Bom, era isso que eu tinha para vocês, né? Lembrando que o principal desses nossos módulos é o segundo e o terceiro, né? Eu dividi em 4 para ficar um curso completo, vamos dizer assim. Tem muito mais coisas que eu poderia falar, claro. Essas modalidades do cordel, da cantoria do cantador de repente, ele segue o mesmo padrão. O que vai mudar são essas modalidades que eles criaram, como um perguntando, outro respondendo, enfim, improviso.
mas o que eu quero que vocês entendam é, em resumo, eu preciso montar o verso. Então, recordar aquela ordem que a gente viu lá atrás, né? De quê? Da contagem das sílabas, onde eu tenho uma vogal que não é tônica terminando uma palavra e a outra começa, ela se funde com um som só. E a outra é que se eu já tenho um verso com 5 sílabas, se a próxima palavra, a segunda for a tônica, está correto. Fecha, porque a gente conta, é o que dá o ritmo ao cordel. Eu falei para vocês que eu já vi muitos trabalhos que as pessoas chamam de cordel, mas que não é cordel. A única característica que ele tem do cordel é só a rima final, né? Mas às vezes você tem verso com 8, com 9 até e com 7. Então isso não é cordel, porque perde o ritmo. O cordel ele tem que ficar ritmado, como vocês viram aí essa modalidade que os cantadores fizeram. Então eles têm que escolher as palavras de imediato, por isso que é uma ordem. Por isso que é uma arte, porque eles têm que colocar as palavras numa ordem que os versos, as tônicas caiam em determinada região, que é para dar o ritmo. Ok? Eu quero agradecer a organização do evento, né? Do 6º Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia Online. E a vocês que ficaram até aqui, meu muito obrigado.